Alô, ouvinte da Baruch FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Falando de Gente. E como sempre acontece, felizmente, aqui do meu lado a professora Dilze Pina Rischioni. Não é isso, Pina? É isso mesmo, Marcos. Seja bem-vindo também. Obrigado. E para nos acompanhar aqui na Baruch, quais são os meios, os canais? Lembrando que o Falando de Gente ele vai ao ar todos os dias, das 15 às 16 horas. E o Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei e apresentado pelo Marcos e eu, Dilze Pina Rischioni. O nosso ouvinte ele pode conhecer melhor a rádio entrando no site, que é o www.radiobaruchfm.com, o Face radiobaruchfm.com, ou entrar em contato pelo e-mail baruch.cruz@gmail.com, twitter.com/radiobaruchfm, ou também entrar em contato via telefone, que é o 11 2361 7940. Repita. 11 2361 7940. E também nós temos mais um canal que o ouvinte pode conhecer também, Falando de Gente, que é a nossa comunidade no G+, não é isso, Marcos? Exatamente. Lá no G+, basta digitar programa Falando de Gente, você vai encontrar os conteúdos do nosso programa, perfis dos convidados, artigos, dicas, sugestões, agenda cultural, podcast de cada entrevista, que são as gravações, né, das entrevistas que acontecem aqui no estúdio, e até vídeo-fotos dos nossos momentos aqui no estúdio. Não é isso? E é assim que a gente toca. Bem-vindos mais uma vez. Isso. E hoje aqui no Falando de Gente, nós estamos recebendo com muito prazer o Boris Feldman. Muita gente com certeza já ouviu esse nome, né? Já vem acompanhando o Boris. Isso. O Boris é engenheiro e jornalista. E o Boris também é idealizador do programa de rádio chamado Alto Papo, que já existe há mais de 30 anos. E o Boris já começa comentando e elogiando aqui uma coisa que sempre me chamou muita atenção com relação ao trabalho do Boris. Ele tem um poder de síntese tremenda, sem perder a qualidade. Em um minuto e pouquinho, ele fala sobre óleo, sobre embreagem, sobre motor, sobre pneus, sobre tudo que é de automóvel. E não é à toa que esse Alto Papo decolou já há muito tempo e está cada vez mais alto, felizmente. E isso aqui hoje, né, é a nossa homenagem da Baruch e do programa Falando de Gente para uma pessoa que a gente percebe o quanto que é gente. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. A gente podia mudar o nome do programa hoje. Em vez de falando de gente, falando de automóvel. Que tal? Falando de gente no automóvel. Olha aí, ó. Tá vendo? Falando de gente no automóvel, né? É isso aí. E realmente o Alto Papo é o nome que está em 40 rádios no Brasil inteiro. Em São Paulo, na Alfa, no Rio de Janeiro, na JB, em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, eu estou em 2 rádios lá. E por aí vai, Brasília, e Curitiba, interior de São Paulo, interior de Minas. E criei agora o autopapo.com.br, que é um portal que também fala de automóveis. Mas não fala só bem não, viu? Mas às vezes fala pior do que melhor, viu? Essa crítica que eu acho que falta muito ao jornalismo do automóvel. Mas quando você fala crítica, é crítica construtiva? Crítica construtiva. Se você testa um carro e só elogia, ninguém acredita. Não existe um produto totalmente... Olha, pode me dar não tenha algum problema, né? Claro, me dá um Rolls Royce. Eu vou arranjar alguma coisa ali, alguma ruído crítica nesse. tem que fazer, porque se você só elogia, né? Então as pessoas não dão muito valor ao jornalismo que só elogia. É isso. Boris, como a gente sempre faz, né, nos programas, quem é o Boris Pessoa e o Boris profissional? Fala um pouco de você. Boris Pessoa é um mineiro, não chega a ser um mineirinho, né? Mas come muito pão de queijo, viu? É o trem. É o trem. Você sabe por quê? Que, sem dúvida nenhuma, o avião foi inventado por um mineiro, Santos Dumont? Aquela coisa, a hora que o avião toca no chão, como é que chama? Trem de pouso. Só pode ser mineiro. É verdade. Mas então, tá vendo? Vai se traduzindo. Sou mineiro, vivi a vida inteira em Belo Horizonte. Já andei morando em outros cantos durante algum tempo. Mas como engenheiro eu fui 20 anos de uma fábrica muito famosa aqui em São Paulo, a Metal Leve. Um dos donos era o José Mindlin, uma figura excepcional, um intelectual,
bibliófilo, ele tinha a maior coleção de livros sobre o Brasil do mundo, né? Ele até doou essa Doou para a coleção. USP, né? Para a Isso. biblioteca do USP. Então, trabalhei na Metal Leve e durante isso eu, como hobby, era jornalista de automóvel. Sempre fui da área de automóvel, desde que eu estudava engenharia e corria de Sempre automóvel. apaixonado por isso. Apaixonado por automóvel. Continuo apaixonado, mas com um detalhe, eu continuo apaixonado pelos automóveis daquela época, de 50, 60 anos atrás. Não gosto dos carros modernos e, como a gente estava comentando aqui, carro elétrico, como jornalista, eu tenho que aceitar que é uma tendência. Mas nada como um cheirinho de gasolina, um barulhinho de um belo motor V8. Eu gosto muito dos carros clássicos. E, aliás, sou apaixonado, já que você me perguntou pelo pessoal, pelo carro clássico e pela música clássica. Eu tive programa de música clássica durante muitos anos na Rádio Alvorada, Belo Horizonte e Rio e Juiz de Fora. Sou apaixonado pelos... O motor, então, para você é uma sinfonia. Da Ferrari é. O Boris, fala pra gente uma coisa. Eu abri o programa, né, falando desses teus boletins, que você fala praticamente sobre tudo. Essa visão tão ampliada vem da onde? Você, lógico que isso significa muita pesquisa, muito estudo, mas como é que hoje, por exemplo, como é que é o sistema do teu trabalho? Hoje a gente vai no YouTube, tá lá o seu boletim, praticamente não, todos os dias uma informação nova, tal. Como é que você se organiza? Quem é esse time de 300 profissionais que trabalham com você? Quem são esses 18 editores? E dá um briefing para nós, principalmente para quem trabalha ou quer trabalhar com comunicação, que você é um exemplo nessa área. Eu tenho mais de 50 anos de jornalismo de automóveis. E no começo eu era jornalista de jornal, porque eu só tinha mídia impressa, que está acabando. A Baruch FM é uma prova de que a mídia impressa está indo para o beleléu. Mas eu escrevia, eu tinha uma coluna em jornal, depois no outro já me abriu uma página em vez de coluna. Aí quando eu fui para o Estado de Minas, que era o maior jornal, ainda é um dos maiores jornais de Minas, me deram um caderno de veículos, aí eu precisei de uma equipe, que eu não conseguia fechar um caderno sozinho, né? 8, 12 páginas às vezes. Mas concomitantemente, simultaneamente, eu montei o rádio, um programinha de rádio, Alto Papo. Nesse programa eu leio durante a semana inteira os temas, anoto os temas e na hora da gravação eu estou com uns 10 temas toda semana, todos eles prontos para falar. E falo de improviso. Eu não tenho texto escrito, que eu acho que fica muito chato. Quando eu erro muito, eu edito. Eu tenho um estúdio em casa. Quando eu erro pouco, eu deixo. É assim mesmo. A gente, quando está conversando... naturalidade. Não erra. Batendo um papo. Não erra. Então eu trabalho... É que a gente falou, não existe perfeição. Exceto eu. Então... Daqui a pouco o Boris vai falar assim, eu sou leonino. Eu falando, 2 leoninos aqui não vale. Não vale. Não, eu sou câncer, Júlio. Mas, então, eu não tenho 200 editores, nem equipe de... Eu tive que montar uma equipe para lançar o portal. Hoje tenho 4 jornalistas trabalhando full time, mais um engenheiro que faz testes para automóveis, mais 2 de TI, porque um portal sem a tecnologia da informática você não faz nada, mais um designer, é uma equipezinha grande para ter esse portal. É o Boris gerando emprego e renda. Gerando emprego e renda e por enquanto muito prejuízo. Pode continuar. Não, imagina, Boris, que esse país aqui, o custo desse país... Custo zero. Custo tão baixo, contratação, tal, tranquilo. E aí, Pino? Qual país? Aqui é Brasil ainda ou nós somos na Bélgica? Yes. Boris, como você se tornou essa figura nacional? Figura nacional, vou te dar um exemplo. Há 2, 3 meses atrás, eu fiz uma matéria, eu já tinha feito algumas matérias falando mal da seguradora Líder, que é o consórcio que recebe o nosso suado dinheirinho que a gente paga para o seguro obrigatório, o DPVAT. Durante alguns anos, eu
vinha lendo, percebendo, conversando, entrevistando gente e percebi. O seguro compulsório, né? O seguro obrigatório. Você é obrigado a pagar nessa seguradora líder. Quem que ela é? É um consórcio de 80 seguradoras do Brasil, todas elas. E é o único país do mundo que você é obrigado a pagar numa única seguradora. Qual foi a consequência disso? Ora, multiplica 80 milhões de automóveis e carros e caminhões por R$100. Dá 8 bi de reais por ano. Aí eu falei, aí tem maracutaia. E de tanto falar em maracutaia que um promotor do Ministério Público e mais um delegado da Polícia Federal já tinham entrado com um processo colocaram uma lente nisso. Contra. E eu fiz um live, eu convidei os dois, fizemos uma entrevista, como vocês estão fazendo aqui pôs comigo. O dedo na ferida. Boca no trombone. Isso viralizou, foram milhões de visualizações e está entrando um processo agora, assim, cadê o meu? Eu quero meu dinheiro de volta. Uma ação pública. Então, essas coisas que eu acho que é o jornalismo investigativo. Olha, por que eu fiquei conhecido no Brasil inteiro? Porque a Ford já brigou comigo, a General Motors já brigou comigo, a Volkswagen já brigou comigo, a Fiat já brigou comigo. Você incomodou? Incomodei, porque a gente fala a verdade. Eu tenho problemas econômicos? Tenho, porque eu já sofri boicote. Não anuncia no jornal do Boris, assim, explicitamente. Então, eu sofri boicotes econômicos sérios. Mas eu acho muitas vezes você se tornou inconveniente para essas marcas aí. Depois, por ter falado a verdade. Por ter falado a verdade. Olha, uma vez teve um problema no mundo inteiro que os carros da Toyota aceleravam sozinho. Estados Unidos. Recall, 8 milhões e meio. Que não é carro autônomo. Não era autônomo, mas ele se sentia. E ia embora sozinho. Eu já vou me antecipar. Deixa comigo que eu vou antecipar a tecnologia do autônomo. 8 milhões e meio de carros em recall. O recall foi tão violento que o presidente da Toyota foi nos Estados Unidos e pediu desculpa em público. Aqui no Brasil eu falei, os Corolla que dão defeito também. Isso tem 6, 8 anos. A Toyota falou, não dão defeito. Eu entrevistei 5 pessoas que tinham Corolla com defeito. Aí o Ministério Público de Minas chamou a Toyota e ela falou que não dava defeito, que não ia fazer o recall. Eles falaram, está proibido de vender o Corolla em Minas. E ficaram proibidos e não fizeram recall. Aí o Ministério da Justiça chamou a Toyota e falou, se não fizer o recall, nós vamos proibir agora a venda no Brasil inteiro. Aí eles tomaram 2 atitudes. Fizeram o recall e brigaram comigo. Porque a culpa não é deles, a culpa é do jornalista que fala. Quer dizer, e uma questão de segurança. Sim. Você não falou que o farol piscava, que o farol apagava, nada disso. Quer dizer, até isso é segurança também. Mas, pô... Mas visão míope de um diretor da época. Que já foi embora hoje, eu e a Toyota temos o melhor relacionamento. Legal. E eles fizeram o recall, assumiram. Teve diretor da Toyota que veio falar, me desculpe o que nós fizemos. Você foi muito importante para nós. Tá vendo? Reconhecimento. Porque se não tiver quem aponta, como que você vai corrigir alguma coisa, né? Ô Boris, e quando a gente fala dessa questão de veículos, né? Hoje a gente vê aí essa tecnologia toda e você já falou agora há pouco aí, que delícia, eu senti o cheiro da gasolina, do carburador e tal. Como é que é essa transição para você? Você tem toda essa referência do que é ter um carro na mão, do que é engatar, muito diferente da automação, do câmbio, né, automático, de toda essa tecnologia embarcada que tem hoje. É um sistema que te ajuda na estabilidade do carro, outro que te ajuda na rampa. Quer dizer, praticamente, hoje só não dirige bem quem tiver muita dificuldade, entre aspas. Como é que é para você assim? Que nem você tem essa referência e você falou, pô, que delícia que é isso. Vivenciar o que é... Você está com o carro na mão, né? Você ter o carro na sua mão. E você ter todos esses carros hoje, né? Porque você, lógico... Dentro do Autopapo, você considera, vamos avaliar o carro que a tal marca lançou agora. Vamos avaliar o que a marca está lançando agora em junho. Quer dizer, e sempre com essa referência do que é o prazer, né? Como é que você lida com essas questões assim? Como é que você transita entre esses dois universos? E, mais um detalhe que você falou agora. A mídia impressa praticamente tá numa situação quase de apagão. A mídia impressa... a gente poderia colocar como um paralelo muito claro
do veículo com carburador? Olha, vamos começar pela mídia impressa. Eu acho que a mídia impressa vai encontrar o nicho dela. Eu acho que os jornais diários já tem vários que só tem edição digital. Mas a importância do jornalismo, da mídia impressa, é a credibilidade. Por que o Bezos, Jeff Bezos, o dono da Amazon, comprou o Washington Post, pagou $250 milhões? Porque era jornal impresso. Porque era um jornal impresso, digital e com jornalistas. Tremenda credibilidade. Credibilidade. Uma coisa é fake news, uma coisa é você abrir um blog, porque está acontecendo. Outra coisa é você abrir o Washington Post ou New York Times. Ou o Estadão, a Folha, seja lá como for, eles podem ter as tendências, mas eles não vão falar uma besteira. Então o digital tem que ter o apoio do impresso, do jornalismo tradicional, dos jornalistas. Por isso que eu acho que a mídia impressa vai ter o nicho dela. Vai encontrar seu caminho. Vai encontrar seu caminho. Vai conviver com isso. Bom. Agora, o assunto automóvel. O automóvel, a gente gosta do carro, a gente é apaixonado pelo carro, mas eu acho que no futuro muito próximo nós vamos ser acusados da irresponsabilidade de ter entregue um volante de automóvel a um ser humano. Porque o ser humano é cheio de imperfeições. Ele fica sonolento ao volante, ele bebe e sai dirigindo. Agressivo. Ele é agressivo, não tem... Intolerante. Intolerante, imprudente, não... imperícias. Ele acaba usando o carro como uma arma, né? O carro em muitos casos. O carro é uma arma. E você não tem... Nada que eu sempre falo, né, Boris? Desculpa. A pessoa está lidando com uma máquina de 1 tonelada até mais. Os carros maiores aí, 2 toneladas. Pois é. Então, carro autônomo é a solução. Eu acho que nós não vamos entender, nós não, mas uma ou 2 gerações daqui para frente, mas como é que entregavam isso que você falou, 2 toneladas, 1 tonelada, uma pessoa que bebe, uma pessoa... Isso, bom, não vamos repetir todos os graves defeitos do ser humano. Coloca toda a sua frustração nesse veículo. Pois é, agora, então o que está acontecendo de fato? Quando você falou, como é que é a transição? Eu vejo a transição primeiro com o motor elétrico. É o carro evoluir para ser elétrico. O motor a combustão... Totalmente elétrico. Totalmente elétrico. Não é híbrido. Vamos chegar lá. Eu acho que não vai ser híbrido. O motor a combustão, o motor que a gasolina, álcool, diesel, é a máquina mais ineficiente do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Você põe 1 litro de gasolina no tanque, sabe quanto que é aproveitado para movimentar o carro? 30%. Ó. O resto é transformado em calor. É para vencer os atritos dessa máquina horrível, que é o motor do carro. Ninguém se tocou disso. Ô Boris, um paralelo, que eu também comento às vezes. Toda essa energia produzida é para movimentar carro, né? Essa massa de 1 a 2 toneladas e 70, 80 quilos uma pessoa. Bom, e aí os 30% e essa proporção? Que eu te falei, aí cai para 3%. Sim. Cai para 3%. Mas vamos dizer, a potência oferecida pelo motor, ela consome 30% do litro de gasolina. Os outros 70% é para gerar calor. Por isso que, pessoal, a gente brinca e diz que o motor a combustão é a melhor máquina de calefação do mundo. Ela produz calor, não é movimento. Só 30% produz movimento. Então ela já devia estar no museu há muitos e muitos anos. Esse motor. Essa concepção acabou. Isso foi feito no fim do século XIX. Já tem 130, 140. E esse papo agora é 3 cilindros, turbinado? Não importa. Não tem nada a ver. Está se tornando mais eficiente. Sim. Então, em vez de 30%, vai ser 32%, 35%. Mas e daí? O motor elétrico tem 90% de eficiência. Aí você falou, e o híbrido? A transição da combustão para o elétrico, na minha cabeça, é o híbrido. O híbrido é a melhor das máquinas. Por quê? Você tem um motor elétrico e um motor a combustão. Enquanto você tiver bateria, você vai andando
no motor elétrico. Quando você não tiver mais bateria, você passa para combustão. Ou quando você precisar de mais potência, usa os dois. Aí você vai me perguntar, mas então por que o híbrido não é a grande solução? Não é a grande solução por causa do custo. Quem vai pagar 2 motores num carro? Você tem um motor elétrico? Você tem motor a gasolina? O diesel, o etanol? O custo dele é inviável. Ele tem que ser subsidiado, como o é em vários países. Então, você não consegue arcar com o custo de um carro que tem 2 motores. Por isso que eu acho que a tendência será o elétrico. Não tem dúvida disso. E o híbrido é uma excelente transição que vai durar algum tempo. Mas o elétrico... O híbrido, na tua concepção, é mais uma ponte entre uma ponte. A tecnologia atual para chegar no elétrico, definitivamente. E o elétrico é que vai permitir, tranquilamente, o autônomo. Porque, na verdade... Desde que também, desculpa, né, Boris? Desde que também aconteça a vontade política para isso, né? Que tem essa questão que também pesa aqui, muito, né? No Brasil, eles não acham que seja muito importante, não. Tem outras coisas bem mais importantes para os nossos políticos, que é o bolso deles, em princípio. Que é isso, Boris? Imagina. Desculpe. É que aqui a Baruch é Bélgica, né? Tá bom. Nós estamos na Ilha Baruch. Ilha Baruch, bom. Não é? Então, outro dia eu fiz uma palestra lá em Belo Horizonte. O pessoal falou o futuro do automóvel. Aí eu falei, o futuro é já. Nós já estamos vivenciando a transformação de um carro. Aí eu falei assim, aliás, a mobilidade passou por 2 grandes revoluções. Qual foi a primeira revolução da mobilidade? No fim do século XIX, tiraram o cavalo e puseram um motor. Com cavalos. Motor tem 100 cavalos, tem 150. Essa é a primeira mobilidade. Qual que é a segunda mobilidade? Se na primeira tiraram o cavalo e puseram o motor, agora vão tirar o cavalo atrás do volante e botar um computador. Primeiro tiraram o cavalo para pôr o motor. Agora vão tirar o cavalo para pôr um computador. Você está sendo gentil. Achei que você fosse falar, vão tirar o burro para pôr... Não. É o asno no volante. O asno no volante. O que acontece aqui na Baruch, no nosso programa Falando de Gente hoje, Pedro? Nós estamos entrevistando aqui o Boris Feldman. O Boris é engenheiro e jornalista também. O Boris Feldman é idealizador do programa de rádio Alto Papo e desses boletins que a gente escuta em tudo quanto é capital, em tudo quanto é cidade do país. O Boris trabalha essa questão, né, dos automóveis, de análise, de concepções e tudo mais. E ele está batendo esse papo muito legal aqui com a gente na Baruch, aqui no nosso programa Falando de Gente.